Salve, salve, família! Que saudade que eu tava de falar isso. Carol de Bronx aqui na área. Tá ligado? O primeiro episódio da segunda temporada com meu parceiro Felipe Brasil. Fê! Salve, salve! Salve, Carol. Mano, que da hora te receber aqui. Eu tô muito feliz mesmo. Eu tô feliz pelo convite, mano. Na real, eu já queria, mano, ter trazido você na temporada anterior. Mas... Enfim, no meio do percurso de produção, a gente teve que dar um time e retornamos agora em 2023. Faz parte, né? E é isso, a gente tá num novo espaço. Vocês gostaram, gente? Tá bonito. Tá hein? bonito, Fala a né? verdade. Eu tô orgulhosa. Eu tô orgulhosa, tô feliz. Ah, tem que ficar, tá da hora mesmo. A Eu tô gente... feliz de estar aqui também. Nossa, Fê, é muito importante pra mim sua presença aqui. Você tem uma importância muito grande na minha vida, é uma referência pra mim. Então, muito obrigada mais uma vez por você ter encostado. É muito significativo. Pra mim também, mano, demais. E aí, você tá bem? Tá tranquilo hoje? Tô tranquilo. É a primeira vez que você vem no podcast? É, o meu primeiro podcast. E aí eu passei o dia meio, né, ansioso assim. Pra falar a verdade, eu fiquei ansioso assim pra... chega logo o horário. Pra resolver. E falar, nossa, eu fui. E aconteceu. Mas vamos aí, vamos acontecendo devagar. Vamos que vamos. Bom, pra contextualizar, Felipe Brasil, além de ser um puta de um profissional, beatmaker, produtor musical, rapper, MC, produtor audiovisual, é um grande amigo, já há mais de 10 anos aí a gente tem já uma parceria, uma amizade, né, Fê? Nossa amizade começou de uma maneira bem natural, despretensiosa, né? Uhum. E a partir daí, eu percebi que o Felipe tinha uns gostos bem parecidos que os meus. E aí eu, às vezes, falava, Fê, vamos se aventurar numa parada aqui. Ele também me chamava pra fazer as coisas. Desse jeito. E a gente foi se descobrindo, foi se conhecendo. E Felipe Brasil, gente, é o nosso produtor, o nosso beatmaker. Me fala uma coisa, Fê, vamos lá. Vamos lá. Desde quando? Vamos pela vertente da música primeiro? Vamos. Tem vários, né? Porque eu faço várias coisas. Relacionada à música, né? Sim. Mas você entrou na música como MC, como produtor, como beatmaker. Você faz beat também? Eu tô falando beatmaker, mas... Tá certo. Tá fazendo também beat? É mais produção, né? A gente chama hoje em dia mais beatmaker, é um nome que já foi usado bastante. Hoje em dia a gente vê mais, o produtor, mas é um beatmaker, faz beat. Faz beat. Então, hoje em dia, dentro da produção musical, existem vários processos ali de produção, captação de voz, aí tem a pós também, mix, master. Tem o trabalho invisível, né? Tipo, a gente vê muito mais o MC que canta, né? Aquele que performa. A gente sabe mais dos compositores, porque é a letra, né? E aí o beatmaker agora tá ficando mais um nome que aparece na música, mas ainda tem vários profissionais ali, até uma música ficar pronta pro ouvinte, que tá no processo ali e a gente nem sabe que tá, né? Então, você acha que essa profissão, produtor musical, ele consegue tocar um projeto, um álbum totalmente solo, sozinho, fazer tudo? Ou você acha que é importante ter uma pessoa para cada parte específica ali da produção? Você acha que o produtor, ele pode fazer, porque assim, a palavra produtor, ele pode ter um significado muito abrangente, né? Tipo, quando você pega de outra área, produtor cultural, ele tá ali exatamente nisso, ele tá para fazer acontecer um projeto. Então, na música, acho que rola assim, de um produtor musical fazer acontecer um projeto, seja ele um clipe... Ó a produção! Ou Obrigada, Thaís. Ou seja ele mesmo só um álbum, uma música, um EP, eu acho que ele faz isso. Mas ele, de uma forma técnica, o produtor é o cara que tá ali mixando e tal, tá deixando o trabalho arrumadinho pra gente ouvir. Mas eu acho que ele também tá nessa parte que não é a parte de produzir a música mesmo, mas a parte de fazer acontecer as produções pra ficar pronto um trabalho. Acho que ele pode estar ali nos dois. Tá, a gente entrou nesse assunto aí, mas a pergunta raiz mesmo, eu quero saber, entender como que você caiu nesse universo. Porque, por exemplo, eu tenho
uma história com a música pelo fato da minha família e tal. Não sei como que era a sua, gostaria de que você falasse sobre isso também. Se a música que te encontrou, você encontrou a música, ou te apresentaram a música, em que momento que isso rolou. Porque antes da gente combinar, depois que a gente combinou, peguei pra ouvir todas as suas músicas lá no YouTube. Procurei você no Spotify, não encontrei, então isso é uma queixa minha. Ah, mas eu tô lá. Mas eu não te encontrei numa som lá. A gente vai ter que ver isso aí, mas eu tô lá. Eu não achei, Fê, mas você tá com o mesmo nome? Tem algum vulgo, alguma coisa? Eu acho que é Brasil AP48, né? Brasil AP48, tava pesquisando Felipe Brasil. Ah, eu tinha visto que já tinha um lá, eu falei, não, vou deixar esse Felipe Brasil aí, eu vou ser o Brasil AP48 mesmo, que é como todo mundo. Porque assim, o nome Brasil AP48 meio que eu tava achando ele grande demais ou estranho demais o jeito de pronunciar, mas eu falei, não, é isso mesmo, todo mundo me conhece assim, fazer o quê? Mas vamos lá, entrar na historinha da música. Vamos entrar na historinha da música, daí depois a gente vem também já no seu nome, porque você tá usando, mano, praticamente seu nome artístico aí nessa peita, mano. Pois é, AP48. Então tem um significado muito importante, não só o nome, mas o que tá em volta disso, né, meu? Sim. Então, música, eu gosto de música desde a igreja, assim, tipo, gostava de ver lá o pessoal cantando, coral e tal, mas eu nunca fui alguém que estivesse ali praticando música, cantando bonitinho, igual é vocês, assim, igual a família que eu conheci vocês, que todo mundo consegue ali tirar uma voz e fazer uma, né, em conjunto ali, eu já não era muito apto a isso, mas passei ali por um processo de ter uma aula de vocalização, tinha um professor de música na igreja, que ele ensaiava um coralzinho, mas ali eu tava ali no meio, só que não era uma coisa bem aprimorada. Então cantar assim, muito bonito, nunca foi o meu forte, mas eu sempre fui um fã de música. Aí eu saio deixo de ser, né, um frequentador da igreja ali por volta de 2010, 2011, 2012. E aí é quando eu começo a ficar interagindo mais com pessoas que não eram do meu núcleo da igreja ali, que eu interagia mais com o pessoal que era da igreja, dos desbravadores e tal. E quando eu deixo de estar nesse grupo, que eu começo a ter contato com outras pessoas, aí entra você, a Heloísa, a Paula, e esse é a primeira vez que eu mostro uma rima pra alguém e ela é elogiada, tá ligado? Caramba! Não sei se vocês lembram disso, mas nisso aí. Não. Foi quando eu me emocionei em fazer música, porque eu falei assim, caramba, elogiaram um bagulho que eu fiz. E aí nessa época eu começo a ouvir Emicida, começo a ouvir as batalhas de rima e é assim, né? Daí pra baixo, ou daí pra cima, né? Daí pra cima. Então, por exemplo, eu tenho isso 2012, daí 2013 eu vou pro UNASP, que é uma universidade adventista. Não deu certo, eu volto, e aí eu conheço o Bode Sanches, que é o Bodinho grafiteiro, né? Cara, eu conheço o Bodinho. O Bodinho é relíquia do bairro. Papo, mano, ele é... Como que é o nome daquela parada? Quebra-comédia. Não, ele chega a ser um... Não é um monumento histórico, tem outra palavra pra algo que tem um significado, uma coisa ali daquele espaço, tipo o paralelepípedo quando era aqui, tinha na Aparecidinha aqui. Patrimônio histórico! E é mesmo. Nossa, eu lembro muito dele, assim, eu era criança, cara, eu tinha acabado de chegar aqui em Sorocaba, eu tinha uns 4, 5 anos, eu tenho uma lembrança muito viva dele andando de skate, inclusive eu quero trazer ele aqui, é uma das pessoas que tem que entrar na lista. Com certeza. Ele é um cara que tem muita história, que também carrega o bairro, sabe, de uma maneira da hora, representa demais, e é um puta de um artista, né, mano? E ele tem influência muito na arte do Aparecidinha e da situação desses episódios que teve em questão de rap e tal, porque nesse episódio, né, então, fiz a minha primeira rima, foi só uma brincadeira, não gravei nada, só rimei, escrevia no caderno, tinha mostrado uma pra vocês e tal, vocês aprovaram, falaram, pô, é da hora, você podia fazer isso. Vou pro NASP, volto do NASP, e aí tem esse momento com o Bode Sanches que ele veio e fala, não, você devia fazer música pro seu bairro, faz aí, escreve. E aí, nessa época, tava ali trocando ideia com uma molecada, então assim, não tem uma origem, não fui eu que criei, mas é nessa época que vem até mim o termo
Aparecidinha do ônibus, linha 48, AP48. Mas essa abreviação AP48 já existia, porque assim, pra mim, a P48, tipo, mano, você que fez o bagulho acontecer. Mesmo que tinha uma pessoa já por trás de tudo isso, você começou a levar isso na boca das pessoas, começou, sabe, Então, carregar isso. Começou a fazer camiseta, pá. Sim, eu só tô enfatizando pra não ficar como o pioneiro da sigla. Eu não inventei a sigla, mas eu sei que eu tenho essa importância da popularização no bairro. Isso eu aceito, assim, de boa. Todo mundo acredita a mim isso, eu aceito, normal, por causa da música, né? A música P48, ela estourou A no bairro. P48 é isso mesmo, pode pá. Onde estão os meus parceiros? Pode crer. Então, essa música que eu acho que é responsável, como foi eu que fiz, então beleza. Mas eu não criei o termo, tipo, a gente já tava ali trocando ideia, não sei o que é P48, eu falei, vou pôr numa música, aí eu pus na música e aconteceu. Então, daí, isso ali já 2014, né, que a música até começa 2014, bem sorocabana. 2014! E aí é isso. Aí, desse período pra frente, eu falo, então é isso, eu vou fazer rap, vou gravar, vou montar o meu estúdio, fui. E aí eu conheci o Duguinha. Também na essa época. parte do Salve, a gente teve uma fase de fazer uns trampos junto e tal. Tinha o John, né, também. E aí teve os rolês pela cidade onde a gente colava muito. Então foi quando eu mergulhei mesmo, conheci os caras do X da Questão, que é patrimônio também da cidade de Sorocaba. Os caras têm... Conheci a galera do X4, ou seja, fui conhecendo o rap, mas aí eu ser introduzido na cena rap de Sorocaba foi através do Duguinha. Assim, o Duguinha não teria conhecido essa galera que eu conheço hoje e a galera que me conhece. Porque, mano, pra eu chegar no lugar era com ele, né? Tipo, ele ia e eu ia com ele, de carona e tal, então a gente se trombava lá. Mas ele já é de muito mais tempo da cena do rap de Sorocaba, então foi assim, foram pessoas que foram me empurrando, né? Começou com 3 meninas ali, falando, não, faz rima, Eu do Guinha da velha guarda, ele tem já uma história também, assim, né? Então... Aí depois teve o Bode falando, não, faz as músicas, grava as músicas, solta as músicas. E depois tem o Duguinha me levando pra cena de Sorocaba, e aí eu sendo conhecido, assim, entre outras pessoas, através do meu trabalho e da minha música. E você é sorocabano? Eu nasci em São Paulo. E da onde que saiu, Fê, esse apego, esse carinho, essa parada tão afetuosa pela quebrada? Porque também você tem uma representatividade muito importante em relação à vila. Porque eu falo por mim, eu comecei a valorizar, botar mais fé, enxergar mais o povo daqui, porque eu vi uma valorização da sua parte. Então já teve épocas que eu ia falar, mano, eu nem vou falar como era pra esse dia, tinha muito preconceito, mano. Sim. Ah, é longe, ah, é sítio, ah, não sei o quê. Então, na época, eu era leiga, tinha um pensamento mais fechado, não tinha aquela coisa de levar o nome da minha quebrada pros lugares. Eu não falava. Então, eu queria entender da onde que saiu essa coisa, tipo, mano... Porque eu vejo que tem muito MC, muita gente que estoura, às vezes até os MC que estão começando. É difícil eles falarem tanto da quebrada. Sim. Eu acho que isso, inclusive, é algo que tem que ser muito valorizado nos MCs de hoje, que pregam, que levam no peito a quebrada. Porque eu tenho um monte de música do MC Kevin que ele tá sempre falando da quebrada dele, tá sempre citando ali. Sim. Então eu acho isso da hora, porque a pessoa, quando ela estoura de verdade, ela continua encostando na quebrada, continua tendo o mesmo convívio e não sobe pra cabeça. Sim. Então eu queria saber, né, tipo, da onde que saiu esse apego, essa parada de levar no peito. Acho que a resposta é mais simples do que parece. Tipo, é porque é estilo do rap, trazer essa identidade da quebrada, você colocar essa identificação local. Pertencimento, tem a ver com isso, com pertencimento. Então, todo MC que vem de uma quebrada, ele vai trazer esse sentimento de pertencimento na música dele, pra quem ouve. Então, quem ouve a música vai, né, sentir esse pertencimento, assim, pô, eu pertenço a esse lugar que essa música veio. E aqui foi onde eu fui impulsionado a fazer o que eu tô fazendo, tá ligado? Aqui foi onde... Igual, agora você falou, veio uma vaga lembrança desse momento. E eu lembro
que quando você apresentou, aquilo foi descomunal, mano. Foi um bagulho tipo, mano, que loucura! Eu nunca tinha visto ninguém fazer um rap assim, próximo. Pode crer. Na época eu acho que eu nem ouvia rap nacional. Eu lembro que rap nacional era uma coisa que, tipo, ó, o estilo que o Emicida e o Projota e o Rashid vinha fazendo, que era diferente daquele boom bap do Racionais, do Sabotagem, eu lembro que já rendia um certo, sabe, nariz torcido pra cima deles. Aí eles foram construindo o que eles construíram, né? Daí se estabilizaram, fizeram o nome deles. Mas eu lembro que tinha, assim, essa coisa de escutar rap nacional era o... Tipo, depois veio o Rafa Moreira trazendo mais ainda o estilo gringo, aí que pesou mais, né, ainda essa estranheza, que a gente estava muito acostumado a ouvir o que era de fora. E aí quando você traz essa estética para uma letra mais nacional, de começo vai fazer uma estranheza. Hoje essa estranheza já não existe, a gente consome mais nacional, né, do que... Me lembro de falar daqui a pouco do Racionais, mas você falou desse lance da estranheza, da gente ouvir um som que a gente tá habituado a ouvir de um gringo e curtir pra caramba, ouvir num brasileiro e achar estranho. O Cores e Valores do Racionais. Cores e Valores. E eu vi o Brau falando, mano, que foi ali no álbum dele tem trap. E foi um dos primeiros a fazer, porque fica um monte de MC aí brigando. Eu que sou o trap, eu que trouxe o trap. Mano, o Brau, Racionais já tava fazendo trap. Os caras, Cores e Valores, foi gravado lá em Nova York. Sim. Essa batida do 808, né, que é uma característica do trap, ela já tava vindo em outros mais antigos ainda. Tipo, o próprio Rafa Moreira foi no podcast, ele falou, ele citou Hungria, ele citou Tribo da Periferia, que são muito mais antigos e já estavam trazendo essa batida que não era só um kick e um clap, que é o do boom bap, né? Então ele já tava trazendo... Como é que é? Clique? O kick, que é o bumbo, né? Mas a gente chama de kick. Ó, linguagem aqui é linguagem técnica, mano. Tem que ir aprendendo, tá ligado? E o 808, que ele é a batida mais pesadona, mas aí a gente tá acostumado a ver ele mais no trap. Mas já no rap, muito mais antigo, assim, de a gente popularizar o trap, é que já tava aparecendo ali. E aí a gente... Cara, e é muito da hora a sua visão. Eu vou ter que ficar te enaltecendo um monte. Produção, se tiver pergunta aí, você fala. Tem já? Meu Deus, calma, vamos entrar nas perguntas, família. Vamos entrar já. Só não vamos perder o fio da meada aqui que o papo tá louco. Eu tô tentando manter uma linha. Mas é que é muita fita, tipo, né, mano? Eu parei em 2015, vai. E daí aí as coisas mudam, né? Tipo, pra entrar na produção de beat, e aí as outras artes que eu faço, ela vem depois disso. Então a gente tá falando só da música aí. Que é onde tudo começou, certo? Vamos numa ordem cronológica, então. Isso, vamos começar pela música. Aí a gente. Tá, senão a gente vai ficar, né? Não, eu gosto também de sair do assunto, vou pra lua e volto. Não, é isso. Vamos seguir essa linha. Você tem uma visão muito visionária que eu gostaria muito até que você levasse pra sua vida como artista. Porque Rafa Moreira, mano, antes de geral, você foi o primeiro que falou do Rafa Moreira pra mim. E eu acho que uma das primeiras músicas que ele lançou, você veio e falou, mano... Não, eu faço parte de uma geração, de um grupo de pessoas da minha geração que viu o Rafa Moreira e falou, esse cara é foda. Mas então, quando eu ouvi, eu senti uma estranheza. Eu falei, caramba, não gostei disso não. Um cara que veio depois e todo mundo gostou dele, assim, né, que é conhecido como o Flow Refrão, que é o Gé Santiago, ele fala que o Rafa Moreira foi uma das pessoas que, não sei se referência, mas das pessoas que ele tava vendo e falando, caramba, esse cara tá fazendo um negócio diferente aqui. Mas eu acho super normal esse estranhamento em cima de algo novo, assim. Então ele pagou isso, ele trouxe essa estética nova. Você acha então todo mundo que... falou, pô, tá estranho, tá esquisito. Você acha então que foi ele que trouxe trap pro Brasil? Não, ele mesmo fala que não foi ele. Ele mesmo fala que já tinha galera fazendo que... Ah, legal, honesto, né? É igual com a P48. Eu não inventei, mas fico aí com o mérito de ter espalhado. Eu acho que o Rafa Moreira tem um pouco da galera que faz trap, acreditar ele, assim, o cara que fez estourar, o cara que popularizou. Mas é difícil, música é difícil. Porque ainda mais em época de internet,
tem o mainstream, mas tem o underground e vários artistas acontecendo, vários artistas fazendo nome, fazendo seu corre. Então, tipo, de repente um artista que é grande, ele pegou a referência de alguém que nem nunca estourou, tá ligado? Tipo, um artista que tá bem na cena, ele ouve alguém do underground e ele se inspira naquela estética, naquele estilo, aquele estilo estoura no nome dele, mas não foi ele que começou. Já tinha um cara uma mina que ninguém nunca vai ouvir falar na vida, e que ela inspirou esse cara que tá no mainstream. Então é difícil falar assim. Eu acho da hora essa... Não vou falar evolução, porque fica como se o ritmo anterior fosse inferior, tá ligado? Processo histórico, migração, sei lá. Desses ritmos, assim, eu tenho muita influência de música americana. Foi o que eu cresci ouvindo, tá ligado? Eu também. E eu fui me apegar culturalmente ao Brasil depois de véia. Porque, assim, é o que a gente tava falando. O rap, ele era muito marginalizado, né? Sim. Como é o funk. Como é o funk hoje. Como foi o samba. E eu lembro que, assim, a figura que eu tenho de influência e representatividade nesse movimento é o Duguinha, porque eu lembro que ele ouvia, assim, aqui na frente de casa, cara, ele tinha um Opala, eu lembro como se fosse hoje, eu era pequenininha, passava assim, ele tava ouvindo o álbum do Racionais, da primeira até a última, dentro do carro, tudo fechado, tipo, não podia ouvir fora dali. Não podia ouvir dentro de casa, que a família... Pô, essa música aí, e é muito louco, porque eu penso, cara, mas as pessoas nem ouviam o bagulho, simplesmente às vezes pela batida mais agressiva e por citar coisas. Mas é igual pra quem é, por exemplo, de religiões de matriz africana. Até hoje é muito pesado a pessoa ser abertamente umbandista, macumbeiro, sabe? E aí eu acho que, porque o problema do rap e de uma religião de matriz africana é o mesmo. Negros, né? Uma cultura preta. Então é uma cultura que não é que ela tipo assim, ela faz mal para a sociedade, ela traz valores que precisam ser corrigidos, precisam ser melhorados. Não é isso, a questão é mais racial mesmo. Sim. Porque o fato é que a nossa cultura, ela é há muito mais tempo, há muito antes, vista como uma cultura inferior. Tipo, o cara que inventou as notas musicais, né? A gente falando de música. Inventou não, eles deu nome. Colocou lá e deu nomes pra ela. Esse cara dizia que alguém que toca música sem esse conhecimento musical é tipo uma besta, um animal. Não lembro qual a palavra certinha que ele usa. Mas tem esse entendimento de que se você não tem um conhecimento técnico de música, você não faz música. E aí, o conhecimento técnico de música e uma boa música é aquilo que eles chamam, tipo assim, colocaram umas regras na música, assim. Resumindo, a música tem que ser melodia, sabe? Ela tem que ter harmonia. Ela tem que ter complexidade melódica e muita harmonia. Então ela tem que estar aí para ser considerado música. Aí é por isso que quando a gente fala de música, alta música, a gente vai ter os pianos, os teclados, né? Música de violino tal, e óperas e tal. E a complexidade que vem de África, ela não é melódica, ela é rítmica. Então ela já não entra como música porque ela não tem complexidade melódica, mas quero ver outros estilos musicais que têm a complexidade rítmica que a música africana tem e que praticamente toda música pop hoje tem um elemento de lá. Tipo, aos poucos, né, a música, o caminhar histórico da música como um todo no mundo, ela vai pegando esses elementos. A gente, por exemplo, música gospel, o que tem de música preta, né, americana e que é da música africana, então tá ali os elementos. Tá ali. Aos poucos a gente vai quebrando os preconceitos. Eu lembro que quando era pequeno existia um preconceito com bateria em músicas dentro de igreja. Mano, verdade! Não podia ter bateria, que bateria... Puta, que loucura, né? Aí tem também um tabu em cima da guitarra, e isso foi sendo superado. Hoje já a gente ouve música com todos esses instrumentos mas é porque... De primeiro, quando é só a gente que tá fazendo, enquanto tá só na nossa mão e só a gente tá usufruindo daquilo,
aí não é interessante, então aquilo pode ser combatido. No caso, o rap. Agora que o rap é comercial, vende, é lucrativo, aí todo mundo faz, tal, então já não é mais um problema você ouvir um rap em som alto fora do seu carro. Mas E até hype, né? É. Os caras têm... Mas por um tempo era para ser combatido e era diretamente ligado ao crime, né? Era coisa de criminoso, era coisa de quem fazia parte de alguma gangue, de facção, não sei o quê. Estigmatizado mesmo, assim, estereotipado mesmo, que é pra não se espalhar, mas é mais por controle de corpos, é mais para controlar o corpo negro no lugar dele, manter ele naquela posição inferior. E aí a gente vê que a cultura vai, né, vencendo esses processos históricos e a gente vai se adaptando. É muito profundo. Nossa, uma coisa vai puxando a outra. Peraí, Fê. Thaís, se você quiser usar o Note pra dar uma olhada nas perguntas, ver a live aqui direto daqui, tá? Dá, acho que dá pra ver a live pelo computador, né? Eu acho que dá, se você quiser testar pra você ficar mais à vontade, sentar. Envolve muitas coisas. Quando a gente vai pra raiz da questão racial, a gente vê que em todo lugar que um corpo negro tem uma flecha ou várias apontadas para ele. Essas flechas são o que é imposto pela sociedade, os empregos que eles não podem ter, que nós não podemos ter, o estereótipo, a aparência, o cabelo, tem diferentes a religião, tentáculos, né? E aí, assim, tem diferentes tentáculos para... o racismo tem diferentes tentáculos para atingir os corpos negros e às vezes eles são específicos. Por exemplo, uma questão que a gente discute, assim, nós, entre pessoas pretas, é a questão da solidão da mulher preta. Esse é um problema do racismo em cima desse corpo. Encarceramento em massa em cima do corpo masculino, né? Os homens que lotam cadeias. Então tem vários tentáculos aí, vários chicotes do racismo que vai bater de uma maneira diferente, só que ele não vai fazer uma distinção de gênero, não vai se importar se é homem, mulher, ele, ela, dele, não vai, é corpo negro, toma, de alguma maneira específica, certinho, preparado. A gente vê no Big Brother, né, o que tá acontecendo lá, dá pra ter uma ideia de como pra mulher tem um castigo, né, e pro homem tem um castigo diferente que serve certinho, mas é os dois ali, o homem e a mulher apanhando junto, não importa. Eu acho que nessa edição do Big Brother rolaram várias pautas importantes serem faladas, porque a gente teve uma participante lá, preta, mas ela não se reconhecia como preta. Entanto que quando o Fredão falou, você é preta? Eu sou? E ela, tipo, se descobriu ali. E o Fred até chorou. Eu tô acompanhando mais pelo que viraliza muito, assim. Então, teve essa... É que assim, faz tempo que eu não assisto. Eu chego em casa muito cansada do trabalho e acabo não assistindo. Mas teve essas questões. Teve também a questão do... Como é o nome dele? Tá lá ainda. Como que é o nome do que tá ficando com a Aline? Com a Aline não, com a Sarah? Usa o bigodinho assim. Eu sei que tem um que chama Alface. Alface. Ele entrou numa pauta lá que existe racismo reverso. Nossa. Falou umas paradas assim. Eu até compartilhei. E a gente sabe, a gente vai se perder muito nesses assuntos de racismo enquanto a gente não fazer um exercício de uma crítica mais radical, mais material da origem desses problemas. Por exemplo, a gente vive numa sociedade que tem um sistema de organizar, da gente Fê, Thaís, dá mais um rec ali, por favor, pra gente continuar. Isso, boa, obrigado. Então, a gente vive numa sociedade, ela tem um sistema que é para organizar essa sociedade, né? Tipo, como a gente vai produzir os bens, como a gente vai produzir a vida, né? As mercadorias, o que a gente consome, o serviço, como a riqueza produzida por esse trabalho vai ser distribuído e tal. E a gente tem um nome para esse sistema, a gente chama ele de capitalismo. Na origem desse sistema ali, teve todo um processo organizado por uma determinada classe, que na época, né, burguesia e tal,
E todo esse processo histórico, ele vai criando os mecanismos... E uma classe predominantemente branca, né? Sim, quando fala da origem do capitalismo, a gente está falando de um recorte local. Então, a gente está falando da Europa, a gente fala da França e da Inglaterra. Foi os dois nomes mais falados assim, do processo do capitalismo se estabelecer mesmo. A Inglaterra, principalmente, né? Que foi conhecida como um império onde o sol nunca se põe, porque de tanto país que ela dominou aí. E nesse processo existe as justificações ideológicas para justificar o processo material. Então, escravidão, servidão já era uma categoria que sempre existiu antes do capitalismo. No feudalismo ele vira um meio de mais-valia, um meio para gerar lucro, um meio para ser negócio. Ele não era isso. A escravidão era mais uma coisa de, por exemplo, eu cometi um crime, eu vou pagar. Ou então eu quero casar com uma moça, eu vou trabalhar um tempo para esse cara. Servidão, no caso, né? Não escravidão. Enfim, existiam vários modelos, mas do modelo do feudalismo para a origem do capitalismo, o que muda é essa escravidão em forma de lucro. E ela é em cima de pessoas negras, porque também parte dessa brisa do capitalismo é quem que vai ficar com as terras, quem que é as pessoas que receberam o dom de Deus para governar o mundo. E os europeus se colocaram nesse lugar. Então toda a teoria, a ciência que é criada por essa classe que se colocou nesse lugar vem para justificar. Então a gente escraviza o negro porque eles são inferiores. Aí vem a igreja e fala, eles não têm alma. E... Já que a gente tá tendo uma aula com você, eu vou aproveitar para fazer umas perguntas. Fazer uma pausa rapidinho. Qual que é a senha de... Móvel. E aí, só pra terminar essa brisa que eu falei, né? Que a gente nunca vai sair dessa brisa dessa discussão de racismo e racismo reverso. Porque quando a gente vai buscar na materialidade de forma radical, a gente vai ver que não tem como ser reverso, sendo que quem inaugurou esse processo, e o processo monta uma sociedade toda para colocar os nossos ideais que a gente quer almejar, eles têm uma cara, né? Então tem ali um estilo, um tipo de corpo que foi colocado como corpo ideal, como corpo a ser alcançado, que é o corpo do homem branco e a mulher branca. Então eles estão lá com esses ideais. Não é à toa que Jesus vira um homem branco de olho azul, né? De cabelos loiros. Um homem que veio de África. Isso é muito louco, porque a região ali que Jesus nasceu é na África. Sim. Não é? A Bíblia diz que Maria foi esconder Jesus no Egito. Egito? Né? Pelo menos o da Record é de gente branca, mas a gente sabe que, né? Cara, o isso real não é a Record. é muito louco, Fê, muito louco. Porque assim, vamos lá, vamos pra raiz. Eu quero começo de tudo, tá ligado? Não sei se você vai saber responder não dá isso. Corda, Carol. Não, mas eu quero, agora que a gente entrou nesse assunto, eu quero te fazer uma pergunta. Não sei se você vai saber responder, que eu nunca também pesquisei. Não, que eu não sobre souber responder, eu vou falar que não sei. Eu Fechou. aprendi a ficar em paz com as coisas que eu não sei. Fechou. Essas pessoas, os pretos que foram escravizados, como que um grupo de pessoas tomou uma decisão de selecionar um grupo que eles consideravam inferiores e causou todo esse lance, causou toda a escravidão, causou essa situação de inferioridade mesmo pra nós pretos, tá ligado? Como que... Será que, sei lá, governo, muitas pessoas com dinheiro conseguiram ter acesso a isso, irem lá na África, trazer milhares de pessoas pra... Então, eu acho que o lance é a gente começar a deixar de procurar a resposta no individualismo, que a gente aprendeu a pensar assim, né?
Então a gente vai sempre, o governo que começou, como que o cara que tinha o poder para fazer isso, deixar... Isso é importante também, a gente fazer essas avaliações, procurar quem foram os personagens históricos e seus feitos, mas dar mais valor ao desenvolvimento de uma forma mais ampla, assim. Aí, pra gente entender racismo também, a gente tem que entender o capitalismo e a origem dele. Então, o capitalismo... Então, antes de tudo... Fundamental é entender também a origem do capitalismo, porque tudo surgiu em torno de uma mão de obra e de um retorno financeiro ou algum retorno material em troca daquelas... Porque assim, vamos entender o capitalismo por alguns pilares que ele tem que a gente sabe, assim, que é senso comum. Por exemplo, uma coisa que é sagrada numa sociedade capitalista é a propriedade privada, é sagrado. Propriedade privada é sagrada. Só que o que é a propriedade privada? É um Estado validando um documento, um papel que diz que tal pedaço de terra é seu. Então isso é a propriedade privada. Só que como que era antes? E como que acontece esse processo de as terras que não eram propriedades privadas virar propriedades privadas, tá ligado? Aí a gente tem um episódio chamado Cercamento de Terras. Lá também na Europa, a Inglaterra aconteceu muito, e a Inglaterra é um lugar onde as pessoas gostam de estudar esse processo porque ele é onde aconteceu de uma forma mais violenta, que é o quê? As terras que eram livres para as pessoas irem lá e buscar o seu sustento, fazer seus corres, elas acabam elas são cercadas mesmo, e as pessoas são tiradas dos seus sustentos naturais ali, camponeses, e eles têm que ir pros lugares mais urbanizados e trabalhar em fábricas e virar mão de obra. Então elas deixam de ser donas do próprio meio de produção para não ter nenhum meio de produção de vida e ter só força de trabalho. Aí você pensa, tudo começa a virar briga por terra, por território, briga por espaço, e terras férteis, espaços férteis. E esses impérios vão crescendo, ao longo da história eles vão crescendo, vão ficando forte, vai acontecendo alianças, vai surgindo processos como monopólios, né, que são empresas que têm são donas de várias outras fábricas e tal. E aí a gente tem a África como um lugar que vira um pedaço que a Europa disputa, né? Eles sentam entre eles e falam, não, vamos distribuir a África aqui e tal. E aí ali tem minas de diamante, tem ouro e tal, a gente vai explorar. Ah, mas e os povos que estão lá? Não, ali não é povo, ali é bicho. Sabe, a gente precisa daquelas terras ali, aquele povo não foi abençoado por Deus para cuidar aquele povo não sabe dar conta. Eles não sabem aproveitar o ouro, que é mentira, né? A gente ouve a história como se fosse assim, mas não é verdade, porque quando a gente olha pra África, a gente vê, por exemplo, o Egito, como que o pessoal, né, trabalhava o ouro, como que eles... E hoje, até hoje, na França, a gente tem artefatos muito mais antigos que foram roubados de África nesse processo. Então a questão é uma briga por território, e aí o racismo ele vem para justificar essa superioridade de quem quer ter a validação para explorar aquele território, o usufruto livre. Então entra de novo a lógica da propriedade privada. Um país na África vira colônia de um país na Europa, nesse processo de dominação de terras. Então é mais briga por espaço. O racismo ele entra só para justificar essa prática material. E a prática material vai alimentar essa ideologia. Então, por exemplo, hoje a gente costuma dizer que a África é miserável, tal, evoluiu, o mundo todo evoluiu, menos a África, então é porque os negros não manjam muito de evolução. Mas essa ideologia ela foi fabricada materialmente através de violência, né? E aí vem também a questão de que teve sim algumas lideranças ali no território africano que tinha amizade com alguns líderes europeus, com o pessoal de colonizadores, e que fazia esse meio do caminho de levar pessoas da África, do interior da África, para serem comercializadas. Então, a gente tem, eu esqueci o nome, mas tem um dos reinos grandes da África Antiga que colaborou com esse processo. Só que o que a gente
usa muito essa história, a gente vê muitas pessoas usando essa história para dizer que os negros escravizaram também. Os negros também venderam outros negros, tal. É verdade. Mas a gente nunca para pensar por que existe essa demanda de compra de pessoas, tá ligado? Da onde que vinha essa demanda? Quem que queria comprar corpos negros? Porque, beleza, o cara ele ia lá pro interior da África, numa tribo isolada, sequestrava pessoas, destruía famílias para vender eles. Mas quem que tava querendo comprar, né? Quem trouxe mais pro Brasil? Portugal, tal. Então era eles. Eles que estavam lá falando, viu? Precisamos de mais 10 mil, precisamos de mais 20 mil, precisamos de mais 30 mil. Então tinha essa relação. Mas é importante entender também por que existia essa demanda. E essa demanda, como eu falei, aí entra uma outra coisa também que é um dos pilares do capitalismo. Eu falei por enquanto da propriedade privada, que é a questão da terra, a disputa por terra, e aí vem a mão de obra, que ela cumpre uma outra característica do capitalismo, que é a mais-valia, né? A exploração em cima da mão de obra. Então a pessoa trabalha, no caso do escravo, é mais-valia de 100% ali, porque o patrão não paga nada para ele, só garante a alimentação para ele continuar vivo e continuar trabalhando no dia seguinte. O que basicamente o salário mínimo faz com o brasileiro hoje em dia, né? Só garante ele para voltar vivo no dia seguinte. E aí a escravidão, a mão de obra escrava, ela tem uma função na origem do capitalismo, que é criar essa galera, criar essas famílias burguesas, criar essas famílias escravistas, escravocratas, no sentido de ser famílias muito ricas, cheias de riquezas mesmo, riquezas que elas roubaram dessas pessoas escravizadas. Então, por exemplo, a gente vai olhar agora para o Brasil, a gente tem esse passado histórico, né, da escravidão, e a gente vê que até hoje essas famílias que estavam lucrando, elas estão até hoje no poder aqui, né? A gente tem o Dória, a família Dória tem esse passado. Doideira. A gente pode... Ixi, se a gente for, por exemplo... Ontem eu fui na Unesp. Peraí. Gente, esse episódio de hoje tá rico demais. Então, se você tá assistindo agora, pega aí o aviãozinho do seu Instagram e compartilha com algum amigo seu. A gente tá aqui com uma pessoa... Cara, tanta informação, tanta coisa que eu não tô... Eu tô assim, eu só tô assim, ó. Vai, continua. Porque, cara, tudo que a gente tá aqui aprendendo, ouvindo e trocando é muito importante. E a gente tá falando disso e pulou a parte da história em que eu me torno essa pessoa muito vidrada em história, política, racismo. Não, mas eu vou entrar nessa pauta. As minhas perguntas vão hoje, assim, Fê, fazer você contar a sua vida do avesso. Bora lá. Tá ligado? Mas antes eu tenho que pedir pra quem tá assistindo, mano, se você é meu amigo principalmente, você tem que compartilhar essa live, tem que ajudar a fazer o Pô de Quebra crescer, porque é um projeto totalmente voltado pra nós mesmo. Então aqui é um espaço aberto pra quem quiser encostar, principalmente pessoas que têm algo relevante pra dizer. E então, compartilha aí, porque isso aqui, ó, isso aqui vai bombar e você vai fazer parte disso. Amém. Amém? Continua, Fê, marcha. A gente perdeu o fio da meada. Não. A gente tá falando da família Dória, que você foi num rolê. Aí eu entrei exatamente nessa parte, como que as famílias poderosas do nosso tempo, elas não vêm do nada, né? Elas não nasceram e caiu uma riqueza sobre elas. Elas herdaram. A gente sabe que é outra coisa também. Herança, né? Então elas herdaram e essas heranças vão passando. Isso é um privilégio também que só aquele sobrenome tem. E elas estão hoje... agora o Brasil não é mais um regime de escravidão, não tem mais, é capitalismo mesmo, agora instalado certinho, mas ainda são as mesmas famílias daquela época que ditam as regras aqui. Por exemplo, vamos falar da política que influencia diretamente o nosso bolso, a nossa vida, que qualquer pessoa que está assistindo, que é a tal da taxa de juros. Todo mundo sabe que juros baixos é melhor para todo mundo. Só que sempre tem aqueles que falam, não, se baixar demais vai dar ruim, vai quebrar, não vai dar bom, não pode baixar na canetada. E aí a gente está aí com um dos juros mais altos do momento aqui, o Brasil, né, 2023, mês de abril, sendo um dos países com a taxa de juros mais alta do mundo. Por que não baixa? Por que o Brasil não consegue
colocar as demandas do povo mesmo, né? A gente vota, legal, democracia, né? A gente vota no presidente, vota nos cargos aí que tem e é isso. O resto, a gente não tem poder nenhum, não passa para nós essas pautas de economia. Virou uma coisa muito técnica, coisa de técnico, de exatas, não é assunto para quem, sabe? Aí isso no governo que a gente passou foi mais acirrado ainda porque aflorou de uma forma mais violenta, né? Tipo, o nordestino não sabe votar, não sei o quê. Então já você vê. Que inferno a gente viveu, né, Felipe? Pra você ver como que esse é um processo que faz a gente lembrar até de como justificou o racismo, né? Porque o nordestino não sabe votar, mas é questão de que não é pro nordestino decidir como vai ser a participação da classe trabalhadora do Brasil no excedente da riqueza que é socialmente produzida, sabe? A gente pensa muito em produzir riqueza de forma individual. Então é o meu corre, o meu mérito. E aí a gente não pensa nesse montante que é todo mundo junto. Então eu no meu corre, você no seu corre, a Thaís no dela, o pessoal que está assistindo, cada um no seu corre, a gente está juntos produzindo uma riqueza do Brasil. E essa riqueza, ela tem um excedente, ela vira lucro, vira dividendos para poucas pessoas e a massa salarial é muito, sabe, a diferença de lucros e dividendos e o que vira salário de fato, dependendo das empresas, você vai ver uma discrepância que dá até, sabe, raiva. Mas a questão é essa, isso é um privilégio para as famílias que já vinham ali de muito tempo, isso é um privilégio para quem conseguiu ter ali o seu nome de investidor na bolsa, tal, e aí essa galera não quer juros baixos, porque para quem tem dinheiro aplicado, tal, juros é uma boa. O dólar alto também é uma boa. Sim. Aí é uma questão disso mesmo, para mim não é bom, então eu quero que baixe. Então não é uma coisa que vai para voto, porque eu vou votar contra, tá ligado? Aí essa é uma cara da democracia, mas ela vem do processo, da história, e aí é uma coisa que eu acho que para mim mudou muito, é essa visão de entender que a nossa realidade ela tá ligada assim toda a história desde o Brasil até a origem do capitalismo, porque a gente vive numa sociedade capitalista, não tem como a gente entender as coisas que acontecem no nosso tempo se a gente não entender como que essa coisa se montou aqui, ela não chegou e aí pessoal, capitalismo, agora vocês vão fazer isso, não foi assim, foi violento, foi um processo de colocar um determinado grupo baseado na estética, baseado na crença, na filosofia como alvo, como ideal para ser o ideal da sociedade e como outro grupo tem que ser só ali a classe que trabalha e produz a riqueza e tá ali para isso só. Então é a chamada, né, famosa lutas de classe que a gente está falando aqui. Certo. E aí essas questões racistas, xenofóbicas, misóginas, todos esses problemas que a gente tem de identitários, eles estão ligados também nesse processo dessa disputa de como vai se dar a divisão da riqueza do país. Então, por que o Brasil não se torna uma grande nação? Porque a gente não tem essa classe mais superior de grana, a gente chamada burguesia, a gente não tem uma burguesia que é nacional, sabe? A gente vê a China disputando aí o topo do mundo com os Estados Unidos, mas não muito tempo atrás era o país mais pobre do mundo. Eles fizeram lá a revolução deles e tal, mas teve uma participação de uma parte da burguesia chinesa, ou seja, teve essa galera que colou e falou, não, eu sou chinês, a nossa nação é essa, vamos caminhar para melhorar a nação, colocar a nação para disputar o topo do mundo. Se tem desigualdade, pobreza lá é outra história, mas o fato é, o país mais pobre do mundo tá aí, a gente tá vendo ele aí. Na base do quê? Da ditadura? Não sei, tá lá. Mas teve uma participação. O Brasil não vai fazer igual, porque não tem essa... se tivesse ainda uma burguesia que fosse... Se tiver, no caso, né? Se tiver pessoal que é brasileiro mesmo e que tem essa grana, eles não se orgulham de dizer que são brasileiros. Eles se orgulham das suas ancestralidades europeias. Eu vim da Itália, minha mãe é da Alemanha, sabe? Se orgulham disso aí. E vira e mexe, eles estão sempre viajando pra casa deles, né? Então... a gente não vai ter um processo de colocar o Brasil numa condição de respeito em relação ao resto do mundo, enquanto a gente não entender que
tem essa coisa acontecendo, essa disputa, esse interesse no Brasil de pessoas que não são do Brasil. Então eles não têm interesse em ver o Brasil sendo um país muito industrializado, sabe? Aqui o nosso capitalismo hoje é baseado em serviço, é Uber, é iFood, então não é de trabalho mesmo, assim, de fábrica, de indústria, sabe? Então é uma coisa que pro nosso interesse é bom que seja um país industrializado, para que as pessoas trabalhem, para que elas, né, possam trabalhar e não fiquem aí nesse trabalho precarizado, de ficar horas e horas trabalhando em cima de uma moto ou pilotando um carro para complementar a renda. Mas isso é um interesse. Esses acionistas dessa galera, né, o famoso mercado financeiro, eles têm interesse com que o Brasil continue assim. E aí eles vão lá brigar com o Lula, com o Haddad, para que as coisas mantenham assim ou se arrochem mais para o nosso lado. Aí a gente tem que ter a consciência. Se a gente não tiver a consciência de que a disputa acontece assim por pressão, aí a gente não vai pressionar. E aí, mano, é muito louco porque as nossas dores acabam se virando contra nós. Porque a gente pode ver os nossos movimentos negros tal com uma ideologia que ela é uma ideologia do capitalismo. E isso é contra a gente, tá ligado? Então, tipo, Pretos no Topo, Favela Venceu. A própria Sueli Carneiro no Mano Brown, ela fala que isso é uma bobagem. Porque a última música que eu fiz, que eu tô gravando no set com a molecada Favela Venceu, Pretos no Topo. São títulos que Favela nos Vive. emocionam e colocam a gente pra lutar, né? Favela Vive, você acha que entra nesse... Não, eu acho que foi porque o Brown usou esses termos e aí ela como tem uma visão, né, mais experiente, ela viu uma problemática nisso, que é o individualismo. Ruído, né? Não, é o individualismo. Quando uma ideia, uma frase de ordem, uma bandeira identitária começa a carregar muito pro individualismo, a gente já tem que começar a ver que... Não é por nós, né? Não é um bagulho coletivo. É, porque esse individualismo, ele é parte de uma ideologia que é produzida por uma parte da sociedade que tem os interesses dela. E a gente tem que ver, somos parte desse recorte? A gente é desse recorte? Sim. Tá ligado? Então, tipo, se a gente não é desse recorte, a gente não tem que sustentar essa ideologia, não faz sentido. Sim. Eu sou do recorte que tá na base. Então, eu não quero estar no topo, porque eu sei que eu vou ficar em cima dos meus iguais, tá ligado? Isso é uma coisa que até no set que eu tô fazendo com a molecada do funk, que agora a gente tá fazendo mais funk e tal, produzindo, a gente já entra nisso mais pra frente. E a letra que eu fiz, eu coloco isso, tá ligado? De tipo, que eu entendi que o sistema quer essa ideia de pretos no topo, que é pra esconder quem tá ali na base. Então, tipo, qualquer preto da base pode ir pro topo. Mas no topo não cabe todos. Na base cabe. Então essa ideia de topo e base é uma armadilha pra nós mesmos. Essa que é a problemática. Ela é legal, ela vira uma frase inspiradora, eu não sou contra ela. Mas eu acho que é importante a gente entender o que tem, né, nas entrelinhas dessa ideia de pretos no topo aí. Porque a gente vê... É muito além, né? É muito além. Por exemplo, hoje saiu a notícia que a Uclan, tá ligado? A Uclan, que faz rap também, fecharam com a Universal, pô, a maior do mundo. Mas olha que doideira. A Universal é uma empresa dos Estados Unidos, né? Uma empresa de um país muito mais poderoso, muito mais rico, que vem aqui e vai no mercado cultural, coloca os brasileiros para trabalhar, os músicos, né? Os artistas brasileiros, então coloca brasileiro para trabalhar, o brasileiro consome, o brasileiro paga para consumir, né? Paga assinatura, ou então na forma de anúncio ali, vendo anúncio, as plataformas se pagam. O que eu quero dizer é, resumindo, a Universal ela vem e explora a riqueza no Brasil como Portugal explorava ouro e madeira. Só que em cima dos artistas. Pô, é da hora, é maior do mundo, mas o que significa? Que todo esse dinheiro que os artistas e os consumidores desses artistas fazem nesse jogo de música e consumo de música, acaba indo pra lá, pra uma empresa, pra Universal. Ela detém toda essa riqueza. E aí, lembrei agora da Luísa Sonza, eu não sei se você viu esse caso, que ela queria soltar uma gravação do ao vivo dela, do Doce 22, e a gravadora não permitiu porque não vai dar lucro. Não fiquei sabendo. Então, ela chorou lá, né, pedindo pra Universal soltar o ao vivo dela, uma gravação, porque não vai ter lugar nenhum disponível e tá acabando a turnê, tá acabando. Acho que acabou esse mês, eu não tenho certeza, mas foi no começo do ano que isso aconteceu, que eu vi isso, e ela se queixando. E aí, pra você ver, tipo, a gravadora não se importou com sentimentos
dane-se. Quem é fã, quem gosta, quem não gosta, dane-se. Ela não se importa com isso, ela se importa com os números. E tá certo, é uma empresa capitalista, ela tem que jogar o jogo dos números. Então, pra ela, se não é interessante soltar a gravação, e isso, a Luísa Sonza e a Sony, que é a nova gravadora dela, abrindo mão de todos o dinheiro que essa gravação poderia fazer se soltasse. Não, a gente deixa tudo pra vocês. E eles falam, não, mas mesmo assim vai ser menos lucrativo. Então, não vamos liberar. E aí é isso. Uma empresa de outro país tem esse poder sobre um produto que é da cultura do nosso país. Então, é isso que eu falo. É da hora essas pequenas vitórias, mas a gente não pode largar a pauta máxima pela pauta mínima. A gente não pode largar uma luta que é de colocar a gente num lugar de respeito mesmo. Parece que quando você avança 2 passos, você regride 3. É, a sensação... Tipo, nesse ponto de vista que você tá trazendo de uma maneira mais assim, descarada mesmo. Sim. Da maneira que realmente é verdade nua e crua. Sim. Porque eu vejo hoje em dia que muita gente, os próprios... Eu acompanho muito MC de funk, gosto muito de funk. Rappers também, trappers, acompanho muito. E eles se colocam numa posição de tão vitoriosos quando assinam com uma gravadora muito grande. Porque e é aí um sonho, né? é o sonho, mas tem tanta coisa por trás disso. Tipo, parece que você tá avançando sim, 3, 4, 5 passos, mas você tá regredindo também o Individualmente dobro. você tá avançando. Individualmente a gente tá avançando. Sim. Fato, porque indivíduos estão saindo de Indivíduos situações. estão saindo de situações. Mas coletivamente a gente Não. tá no meio de uma guerra que, né, ela, igual eu falei, vem de um outro processo e esse processo tá acontecendo. A gente tá nesse momento histórico que a gente pode, né, citar as coisas, né, a premiação, os artistas e tal, então, e aí a gente vai fazer um amontoado de observações e falar, esse é o nosso momento histórico. Essa é a situação dessa história da música, da arte e do capitalismo, a gente tá nesse momento. Você acha que existe... É que assim, a gente olhando toda essa situação nesse lugar assim, tipo assim, pô, o indivíduo ele avança e o coletivo ele fica no mesmo lugar. Não, ele avança também. O Silvio de Almeida ele fez uma fala interessante sobre isso, que ele foi questionado sobre o movimento negro, sabe? Sobre o Brasil não ter um movimento negro tão, sabe, igual os Panteras Negras e tal, a gente não tem. E ele rebate, né? O recorte tá na internet, não vou lembrar da fala dele, mas ele rebate e coloca lá, dá vários exemplos de que sim, o coletivo, o movimento negro brasileiro existiu, foi forte e tem resultados. Hoje estamos aqui por causa dessas lutas, tá ligado? Hoje a gente anda mais de boa do que nossos antepassados no período de escravidão, no período de pós-escravidão ali, por causa dessas lutas coletivas. Então, coletivamente a gente está avançando sim, só que não na mesma proporção. que a gente gostaria, não na velocidade que a gente gostaria. Mas é muito mais rápido um indivíduo ascender, né? Muito mais rápido um indivíduo ascender, porque isso favorece a ideologia do sistema, isso faz a gente querer que esse sistema permaneça. Então tá, se o Jay-Z conseguiu ser um bilionário, negro bilionário, eu também posso, é só eu fazer o corre. Então a ideologia favorece isso. Então sempre De vai você ter. se motivar. Que é pra justificar o sistema, né? Não, é interessante você falar sobre isso, porque assim, eu acompanho e sigo algumas páginas no Instagram que estão sempre compartilhando números de pessoas brancas. Isso me deixa um pouco desmotivado no sentido, pô, eu não vejo ninguém igual a mim. Em algumas situações, alguns dados, alguns números que eu vejo, assim, às vezes a Oprah tá ali no meio, às vezes algumas atrizes estão ali no meio, atrizes pretas, mas eu não vejo pessoas pretas igual a mim, ou então, assim, pretos mesmo, pessoas pretas, no modo geral, ocupando aquele lugar. Então, você entrar nessa pauta, é importante a gente falar disso, porque, assim, o Jay-Z se tornando o primeiro bilionário negro, aquilo, eu sei que, depois que eu vi depois eu vi seus stories, tinha uma reflexão bem importante em relação a isso, tudo que tem por trás
dessa evolução financeira dele. Só que, no meu ponto de vista, naquele momento, quando eu vi aquela notícia, eu só me motivei e falei, cara, Sim. não tá tão distante assim. Porque se a gente for buscar a história do Jay-Z, ele era um fudido também. Vamos pensar assim, que ideologia, que é isso que a gente tem como tipo um algoritmo na nossa programação, na nossa cabeça, no nosso consciente e no nosso inconsciente, que que a gente chama aqui de ideologia, ela é produzida também, ela não é uma coisa que a gente constrói por conta própria, mas a gente também recebe pronta. Então, igual a gente fala que a gente gostou sempre de música americana, então sempre foram nossas referências. Sim. Sempre foram nossos... E isso é importante para uma sociedade capitalista porque faz a gente acreditar no sistema. Pô, olha que sistema interessante, é de meritocracia, quem corre alcança. Quem corre Tá alcança. ligado? E não é assim, o sistema não é assim. A gente vê a história do Jay-Z e a gente vai ver que para ele se tornar um bilionário, teve um pedaço da história dele ali que já não é mais só do mérito dele. Tem mérito dele também, tipo, de ele querer acreditar. E é muito louco, porque o discurso é sempre esse, né? Ele arriscou, ele quis acreditar, ele apostou numa ideia. Mas aí a gente vai ver que nenhuma dessas ideias se realizariam de fato se não fossem outras pessoas trabalhando ali. Por exemplo, parte da fortuna de bilionário dele, igual o post que você mencionou, tá na venda de bebidas e em assessorar jogadores. Então são outras pessoas trabalhando para que essa riqueza produzida socialmente, é uma riqueza produzida em conjunto. Ela tenha ali um excedente, e esse excedente, que chama de lucro, ele vai virar ali o lucro ou o dividendo, né, que vai ser repartido no fim do ano entre os acionistas e tal. E os trabalhadores não disputam esse montante. Então, Eles ficam com um salário fixo. Tanto que a luta dos trabalhadores é só para aumentar O salário, exatamente. Aí tem empresas que têm participação de lucro, mas perto do montante não é nada. Não é também. nada. E aí tem isso, então é entender, serve como inspiração, eu tenho o Jay-Z como inspiração, mas eu tenho que entender também que o Jay-Z contou também com outras pessoas que já tinham condições, que já estavam lá em cima, ele foi subir e encontrou pessoas Mas que você acha que nesse percurso, nessa jornada que ele seguiu, era possível ele seguir um outro caminho? não dá pra Sendo dizer que as pessoas que estão envolvidas nessa condição que você está mencionando, de pessoas que já estavam ali no meio, elas já estavam com aquela base consolidada. Então eu acho que não teria como ele contar com outras pessoas para chegar onde ele chegou. Porque o próprio sistema já dava aquela condição para ele. Exatamente, é isso que eu ia falar. Não dá pra dizer porque foi o que aconteceu. A gente tem que também pegar essa coisa de sair do e se. E se ele tivesse feito diferente? E se ele não escolhesse melhorar? E se ele tiver... Sabe, isso não aconteceu. O que aconteceu ele virou um bilionário. E foi através do que ele fez e o que ele teve que fazer. Então, beleza, é isso. A gente olha pro que aconteceu e firmeza. A gente descreve. Se a gente vai achar feio, bonito, é questão de opinião. Mas quando a gente vai entender um processo, a gente vai olhar pro que aconteceu. E não pro que poderia ter acontecido. Então, acho que é importante também, que é uma coisa que... eu vejo muito nesses pensamentos de redes sociais, que é isso, do e se, sabe? Eu vejo vídeos de pessoas que falam de finanças e tal, e vem muito do se isso, se aquilo, se você tiver não sei o quê. E essa é uma armadilha. Se você investir o quê? Se você... o se, porque o se é uma possibilidade. E é uma armadilha porque essa possibilidade, ela funciona na nossa cabeça. Né? E às vezes não é tão acessível assim, do jeito que está sendo desenhado ali. Aí se você colocar de pé na realidade material, às vezes não fica. Então, tipo, entender o que o Jay-Z fez. Ele fez, mas eu faço mesmo. É uma receita, de bolo? É uma receita. E se não tivesse o Jay-Z, teria outro? Provavelmente teria, tá ligado? Porque não é uma coisa que depende do Jay-Z ser um negro, um nome forte na música negra, assim, como ele é e como a Beyoncé é. Poderiam ser outros, sabe? Tipo, se a gente não tivesse a Beyoncé hoje, o nome, aí, né, pra começar uma polêmica, seria a Rihanna. Porque pode ser que, se a gente não tivesse a Rihanna, poderia ser a Beyoncé, sabe? Não colocando uma num lugar acima do outro, mas assim, pra quem for mais fã da Rihanna, só inverter a ordem. A questão é essa, teria um pra pôr no lugar, porque o sistema é assim e ele usa dessas situações que são exceções, que provam a regra,
pra fortalecer a ideologia de que dá pra chegar lá. E de fato, né, mano, dependendo de como vai ser o caminho da pessoa, que só dá pra saber quando a pessoa trilhar esse caminho, ela vai ver se dá. Vai ou se não dá. trazer um feedback do que aconteceu nesse percurso, né? No caso, a gente vê muitos bilionários e as histórias dele, na maioria das vezes, são de pessoas que vieram de baixo, né? O Silvio Santos vendeu na feira a carteira e comprou um canal de TV? Não, né? Silvio Santos é da família Bravanel. Aí você posta, vai lá no É Google meio e contraditório, né? vai lá no Google e pesquisa o que é a família Bravanel. A família Bravanel já tinha dinheiro para comprar uma TV. Já tinha. Eles são de uma linhagem de famílias, ó, de muita grana e muito antiga do mundo. Então, o mesmo vale para um monte de bilionários que tem essa história de origem humilde. Porque isso também é importante. Porque todo Eu mundo acho que, tá na humilde. real, muitas pessoas que são ricas, que têm um poder aquisitivo, assim, acima da média, usam muito essa história de tipo, eu vim de baixo, eu vim de uma família pobre, eu não tinha isso, não tinha aquilo, eu cheguei, você também pode chegar. Porque também se tornou uma moeda de troca para essas pessoas venderem alguma coisa para você que quer Sim. seguir aquele modelo ali, aquela receita de bolo. É como Mas a gente sabe, tipo assim, já vi várias coisas. Quer fazer isso aqui bombar? Posta não sei quantos stories por dia, 5 reels por dia. Uma coisa é fato do Instagram, pra todo mundo que consome. Isso daí não é um dado que eu tô trazendo, que eu estudei. É uma coisa pra quem tem Instagram e tá ali na rede social, consegue entender. Quanto mais você é visto, você é lembrado. Sim. O algoritmo acaba entregando mais as coisas para as E pessoas. é um algoritmo de reter atenção, né? Então, tipo, Exatamente. ele vai valorizar aqueles vídeos que prende atenção. Se você faz um vídeo que segura o espectador, a pessoa que está assistindo o vídeo, o algoritmo vai valorizar Entregar muito o seu aquilo. vídeo. Então a gente tem que entender mesmo essas coisas do sistema, né? Da mesma maneira que você deu o exemplo de uma rede social, tem o sistema que a gente vive. Querendo ou não, a gente tem que entender como que funciona ali cada engrenagemzinha, cada pecinha desse sistema, né? Pra gente poder se situar e se inspirar nessas figuras que crescem, que são referências, se inspirar também nesses discursos, mas entender que na maioria, na esmagadora maioria das pessoas que estão no topo, elas herdaram esse lugar, elas não construíram esse lugar, elas herdaram esse lugar de... Sabe, a gente tem 5 emissoras de televisão e todas são de famílias que são famílias tradicionais, elas não começaram... Do zero. Ô Fê, vamos aproveitar que a gente tá com a live aqui, vamos ver as perguntas que fizeram? Você consegue dar uma olhada e mandaram? Mas Deixa eu ver se vai aparecer aí. será que não fica salvo no perfil de quebra? Tem que abrir o perfil e aí lá vai ter as perguntas. Vamos ver se a gente consegue responder algumas já. Ó, tá assim, ó. Aí eu não sei como é que você vai conseguir ver. Eu acho que Deixa eu ver. teria que arrastar pra cima se tivesse logado. Aí você ia ver. Eu vou pedir pra Thaís me mandar aqui. Vou pedir pra Thaís me mandar as perguntas. Bieleusa. Que a galera perguntou, mas eu não tô conseguindo ver aqui. Cara, é muito Muita louco, coisa, é Carol. muita coisa que Muita envolve, né, coisa. meu? É muito louco. E assim, pra mim... Vamos voltar então nas histórias. De 2017, 2018 eu conheci o Slam Sorocaba, que daí já é uma outra categoria de escrever arte. No caso, poesia, palavra falada. O Slam seria isso, uma batalha entre poetas que apresentam sua música ali de 3 minutos, tal. Primeiro um, depois o outro, não é igual batalha de rima, que tem aquele bate e volta, resposta. Não pode ter pergunta, não pode ter música, quer dizer, né? Não pode ter acompanhamento musical. E aí tem a pontuação dos jurados, que são tirados ali de quem tá no rolê, escolhe ali aleatoriamente 5 pessoas para ser jurados. E nessa dinâmica, né, vai acontecendo até sair ali uma pessoa que levou a final do evento Slam. Mas a poesia de Slam é uma poesia que a pessoa escreve ali sem muita regra poética nem nada, né? Vai expressar. O cara que inventou o Slam, ele chama o Slam do casamento perfeito da arte de escrever com a arte de performar. Então,
O slam, ele Perfeito. apela muito pra essa coisa mais cênica. Aí é da hora. E por ser um espaço onde o debate político, ele é muito mais elaborado, porque assim, você... Não é que, igual numa batalha de rima, você dá uma pauta pros MC e eles têm que improvisar e ir batalhando. Não, você leva uma pauta em forma de poesia. Então, tipo, eu levo uma poesia ali de 3 minutos e ela é em si uma pauta e uma coisa que eu tô argumentando, que pode virar uma discussão depois e tal. E nisso que foi que foi acontecer nesse processo de conscientização política. Foi mais o slam do que o rap, assim. O rap, ele tem um pouco de influência nessa coisa da violência policial, da criminalidade e tal, da insegurança, de ser de periferia, das questões de drogas e tal. O rap me levou para esse conhecimento. Mas para o conhecimento de trabalho, de entender a antirracismo e tal, e essas coisas, foi já no slam, porque ali eu já peguei um debate com pessoas até mais elaboradas também, pessoas mais dedicadas nesse assunto. Aí já foi uma troca interessante e que me arrastou para, né, essa pessoa que está aqui falando sem parar sobre história política. Mas e eu gosto muito do slam por causa dessa transformação. E aí, assim, você contou pra gente um pouquinho da sua trajetória como rapper e logo em seguida você começou a produzir. Nesse meio período, você não estava ainda no coletivo, né? No slam? Não. Eu entro no slam em 2018. 2018, já faz uma cotinha que você tava já, né? Sim. A questão de produzir é porque eu me produzia, né? Então, fui naquela de assistindo filmes de rap dos Estados Unidos, que tem aquela história dos caras que montam o próprio estúdio no quarto e tal. E eu fui nessa onda, criei o meu próprio espacinho lá, improvisei tudo, e aí eu fui aprendendo a produzir, a trabalhar com isso. Então a parte de produzir musicalmente foi eu me produzindo. Fazer beat é uma coisa que eu pus na minha cabeça que eu não ia fazer, que não era uma coisa que eu me sentia pronto para fazer por falta de conhecimento musical mesmo. Depois de um tempo, você lembra do Miguel que trabalhou com a gente aqui no... Lembro. Eu fiz umas aulinhas de teclado com ele me deu umas aulas. Aí depois disso eu senti confiança para sentar ali no FL Studio e fazer os beats. Então agora sim eu faço os beats e tal, mas era uma coisa que não era de interesse mesmo. Eu produzia no sentido de mixar e masterizar, mas fazer o beat não. E aí eu acho que é um processo mais recente também. Acho que pode dizer que é do ano passado pra cá. É recente. É. Thaís, aproveitando que você tá aqui, qual pergunta que a gente tinha pro Fê? Vamos aproveitar e fazer a pergunta, porque às vezes a pergunta tá do assunto lá atrás e entrou em outra fita. A gente volta Ó, mais bagunçado que o multiverso. Gentralha falou, grande Brasil. Gentralha, salve Gentralha. Gentralha é um pra você trazer aqui também. Pô, Faz uns desenhos massa, várias frases da hora de inspiração. pode passar o Insta que eu já chamo hoje. É isso aí mesmo, Gentralha. A agenda de... Segue o Gentralha no Instagram, monstro demais. Camisetas fodas, quem quiser camiseta de quebrada, Gentralha tem umas camisetas zica também, pra sair Foda. aí estiloso, chaveando. Da hora, não, eu vou Valeu, falar. Gentralha, tamo junto. Obrigado, Lu, é nóis. Matheus da Lua O da Lua é outro monstro. perguntou, você acredita que a disciplina pessoal hoje é uma ferramenta neoliberal? Como trazer de volta o desenvolvimento pessoal para o nosso campo? Abraço, jovem. Nossa, o da Lua. Da Lua monstro também, da Lua também é músico. Da Lua, Também, encosta aqui com nós, mano. sempre na cena do rap. A agenda de maio tá aberta ainda, não preenchi a agenda de maio. Então passa os nomes que eu vou entrar em contato. Pô de quebra não tem tempo ruim. Galera lá que comentou lá Galera que comentou lá na enquete que eu publiquei, todo mundo que pediu, os caras vão encostar esse mês. Então você quer que seu artista, a pessoa que você admira, encoste aqui, só dá um salve no direct que nós vai trazer. Você precisa que reformule de novo a pergunta ou tá aí eu na entendi, bala? mano. Fechou. O da hora é que o da Lua, ele às vezes ele manda um salve no Instagram e a gente sai trocando essas ideias. Sobre isso que a gente tava falando e sobre essa pergunta. Uhum. Eu acho que desenvolvimento pessoal, ele não é um problema
e essa coisa de você ser uma pessoa disciplinada, ser uma pessoa, né, centrada. Certo. Pra mim isso tem a ver também com autocuidado. Então, tipo, você cuidar da sua saúde mental, tal, tem a ver com esse com você se colocar nesse lugar de disciplina, de autocuidado, de... Qual foi a palavra que ele usou? Ele não usou autocuidado, eu tô com autocuidado na cabeça, mas ele usou outro termo. Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Pra mim, a questão, o problema é quando vai pro moralismo. Não vejo problema nesse estilo de vida. Eu acho que o problema tá nas respostas do porquê a gente vai aderir a esse estilo de vida. Então, por exemplo, pegar lá tem um pessoal agora que tá viralizando na internet, os Red Pill, né? Eles falam como parte do autocuidado o homem não se masturbar. Só que aí entra na discussão, por exemplo, de não consumir pornografia de uma maneira moralista, sabe? Não de uma maneira de ver um problema estrutural, de ver um problema que é sobre opressão, que é sobre misoginia, que é sobre várias questões, né? Machismo e tal, que tá ali, né, nesse tipo de material, mas que a gente faz uma escolha moralista para não consumir. Então, quando eu acho que o cuidado tem que estar nas respostas ali mesmo. É uma questão mais disso. Mas eu não vejo problema desse tipo de estilo de vida. O cara que quer se cuidar, que quer cuidar do próprio corpo, da própria mente. Né? Essa coisa de reprogramar tal, a mentalidade. A questão é quando as respostas elas são moralistas demais ou quando elas são muito idealistas. Quando elas não têm base, não têm um sustento na realidade material. E aí é uma coisa que, para tentar explicar essa última, né, o idealismo e o materialismo aqui é um outro assunto. Fica aí então, para quem quiser entender melhor, essa diferença de pensar a vida através de uma visão idealista e tentar testar ela na materialidade, que isso vai ser um pouco importante. Mas não vejo problema nesse estilo de vida de autocuidado, acho importante. O problema é que as respostas, quando elas... dependendo das respostas, elas são problemáticas, que eu quero dizer. Você vai aderir a esse estilo de vida, por exemplo, os Red Pill vão aderir àquele estilo de vida porque mulheres isso, mulher aquilo, a mulher não sei o que, a mulher não sei o que lá, e a culpa é da mulher. Isso é uma resposta errada de se dar para você ter um estilo de vida de autocuidado, de valorizar o homem. Não é por culpa da mulher. Tem que ver qual que é o que você quer. Qual que é o problema que você quer resolver? Não tem que colocar um problema ou na mulher, ou não sei na quê, ou na moral, na ética, que são idealistas, são respostas idealistas. Dito isso, acho que não vejo problema nenhum. Show! A gente tinha uma outra pergunta, Thaís, de quem? Da Gabi? Gabi. Fala o user dela aí. Uma libriana. Um beijo, Gá. Essa mina tá sempre apoiando os meus trabalhos, sempre fortalecendo, compartilha, assiste, interage. Hoje ela comentou que ia assistir e que ela também tem uma admiração por você. Beijo. Então, faço questão aqui de citar ela, que é uma mina que, cara, fortalece demais. Então, beijo, Gá. Preciso ir na sua casa de novo. Qual que é a pergunta dela? O que você acha da frase "fogo nos racistas"? Eu gosto da frase como um símbolo, tá ligado? É um símbolo de luta mesmo. É tipo o punho cerrado, a gente tem uma frase "põe fogo nos racistas". Significa que eu vou botar fogo em um racista? Não, porque não vai resolver o racismo. Eu matar 10, 20, 30, 40, 50 mil racistas não vai acabar com o racismo. Queimar racista não acaba com o racismo. Mas eu gosto da frase porque ela pra mim é como se fosse um punho cerrado. Quando eu tô ali numa situação que eu quero levantar meu punho e falar acabou, eu sou contra o racismo. Então a frase pra mim, fogo no racista, gosto dela com esse sentido. Show! Galera, quem mandou pergunta anteriormente, refaz de novo, por favor, porque a gente teve uma queda na live aí, um problema técnico aqui. Então a gente preferiu retornar depois que tivesse já tudo. Conseguiu? Uhum. Então bora, vamos pras perguntas aí, que a galera tá interagindo demais. Será que eu respondi a pergunta? Respondi. Acho que sim, foi uma ótima resposta. Isso, e fogo no racista. Não é literal, é uma palavra de uma ordem. palavra de ordem, né? Eu acho que essa foi o da Lua também. Brasil, como tá sendo sua vida hoje em dia?
Acho que não, desculpa. Que eu não consigo ver a pessoa aqui. Brasil, como está sendo sua vida hoje em dia? O que tanto mudou nesse presente atual? Amo vocês. Fofo. Não dá pra ver quem mandou? Não, porque eu vi na caixinha de perguntas aqui da live. Daí não aparece a pessoa nem a foto. Bom, eu também te amo. Eu sei que Também eu te amo. Te amo. Pessoa aparentemente anônima no momento. Então, não sei no que sentido ela perguntou como tá a minha vida, mas sei lá, de forma... Eu tô trabalhando assim, ó. Tô trabalhando com música, com fotografia. Por exemplo, faço parte agora do Cava, que tá disputando a Baltazar, que é Campeonato de Várzea de Sorocaba. Então tô ali porque eu gosto de fazer foto de esporte, gosto de fazer foto da torcida e eu faço esses trabalhos. Tenho também a marcenaria do meu pai, onde eu trabalho. E aí eu tô começando a recuperar o interesse de voltar a estudar mesmo, assim, dentro de um espaço de estudo. Porque estudar a gente tá sempre estudando, né? Compra um curso na internet, assiste umas aulas, compra uns livros, lê, mas eu quero voltar pro espaço de Eu sala acho de que aula. você é igual eu, mano. Tipo, eu tenho vários, assim, cursos que eu fiz pela internet, pretendo fazer. E Mas importante, estou solteiro. Aí, gente, Felipe Brasil solteiro. Pra sempre. A informação mais importante da noite. Atenção, atenção. O problema é que é a brincadeira de Você pra não quer se sempre. relacionar mais, Fê? Não é. Não é Você que eu não falou pra quero me reciclar. sempre. É que o solteiro como oposto de alguém que tem alguém e que é de alguém, tá ligado? Então, essa coisa de ter e de ser, de possuir pessoas, é uma brisa que eu não tenho mais. Eu vou me relacionar de novo, porque eu sou um cara romântico, tá ligado? Eu gosto dessa coisinha de ir no love, cinema, né? Uma coisa- ficar de crocância com a morena. aquele negócio. Aí, a questão é que esse formato de amor que eu conheci na igreja, tal, um homem, uma mulher, essa coisa que eu não carrego mais, eu senti que isso já não tá mais Se em mim, libertou tá ligado? disso. Isso é uma coisa que eu me tirei de mim mesmo. Eu sou mais assim do tal do amor livre. E aí isso Pô, é que da hora. Isso é ótimo, mano. E aí é por isso que falam que isso é vida de solteiro. Então tá, me chama de solteiro aí pra sempre. É isso, Mas Felipe eu não Brasil. pretendo. Felipe Brasil solteiro Sou um cara de e carência. aberto para possíveis relacionamentos. Pois é. Relacionamentos livres, tá? Fica aí, a Cheio de deixa. afetos e respeito. Afetos e respeitos, que é o que importa na real. No final das contas é o que mais importa. Acho que deu pra responder, né, a pergunta da amiga. Sim. Como tá a minha vida. Acho que eu não sei se ela queria entrar no assunto da questão do... Poxa, era importante saber a pessoa, porque daí eu ia entender o contexto de que ela me conhece. Que Qual pode que... ser do Islã, pode ser da música, pode ser dos rolês no centro, que eu conheci tanta gente também da hora. Mas essa informação que você passou foi útil, pra ter certeza que alguém com certeza vai... Porque, né, a gente... Aquilo, né? Toda hora agora eu falo que é tudo culpa do capitalismo. Ora, veja só, quem diria... Que a questão é essa, a gente vive nessa sociedade, então falar da nossa vida é falar do trabalho. A gente vai falar de estudo, é estudar pra trabalhar. Então é isso, tá? Como tá a minha vida? Eu tô trabalhando nessa e nessa área e beleza. E tô aí. A gente... Gente, façam mais perguntas aí. Tem mais duas. Mais duas? Vai fazer... Eu Vamos... acho que essa é do da Lua de novo. Mas Vai. eu não consigo ver também. O Dalô tá rendendo conteúdo, É porque vai. ele é meio... não intelectual, mas meio... Complexo? Não sei explicar. Não, eu meio... gostei. Pode usar intelectual. Intelectual, ele né? ele Ele é. Ele é diferenciado. Deu pra ver as perguntas sim, aí do cara. O cara vem... É umas perguntas profundas, Dalô né, é muito mano? cabeça, um cara muito Profundo. da hora pra trocar Ele é ideia. profundo. Sim. Essa é a verdadeira verdade. Se é parar pra profundo. trocar ideia com ele, vai embora. Esquece. Tem que me preparar pra trazer esse mano aqui, hein, mano. Ó, a China tende a ser uma Falei de potência de desenvolvimento ou um novo imperialismo? Essa pergunta é interessante. Porque o que a gente vai entender como imperialismo? É o que eu dei o exemplo da Universal. Ali é um exemplo dos Estados Unidos sendo imperialistas sobre a América Latina, né? Que vamos sair da música e ir pro cinema? Vai no cinema ver quantos filmes chinês tem ou quantos filmes americanos tem. Aí se a China vai se tornar uns Estados Unidos, então é uma questão da ideologia. A gente tá falando da China, é um país de 5 mil anos, é mais antigo que os Estados Unidos. Eles têm um traço cultural, uma mentalidade, uma história que não dá pra gente falar assim que
o formato de império que eles vão ser tem a ver com o que a gente conhece de império hoje, de países imperialistas hoje. Aí, volta naquilo que a gente estava falando, né, do idealismo. Então, eu dizer o que a China vai ser ou o que ela não vai ser, cai nessa coisa do idealismo. Se eu for imaginar, vou imaginar, o que a gente está vendo é isso. A China está se tornando uma potência, então ela vai ser o próximo império, ela vai se tornar um país imperialista. Mas será que isso vai se dar na prática real? Só a prática vai dizer, sabe? Só o que aconteceu, que a gente vai olhar e falar, pô, foi isso que aconteceu. Isso me lembrou um vídeo de um presidente de um país, africano, que tem um nome complicado, por isso que eu não lembrei, que ele estava recebendo um político da Alemanha. E o político alemão estava falando, cuidado com a China tá aí, enfiando política dela aí nos países africanos, e ele interrompe o cara e fala assim, viu, vocês vêm aqui, tudo é China, vocês só falam da China, meu povo não pode entrar no seu país, meu povo não consegue passe para entrar no seu país, você vem aqui e quer ditar regra, então baixa um pouco a bola. Então tem isso. Essa discussão da China estar sendo imperialista em países africanos. Essa é uma conversa que tem. Acho que a pergunta nasce um pouco dessa discussão. Porque a China, ela tá levando mesmo muito infraestrutura, né? Trem de alta velocidade, construção, escola, hospital. Ela tá colocando essas coisas aí. Agora, o Lula tá lá, vai ter essa conversa também de trazer para cá. Por exemplo, uma TV. A China tem interesse de colocar uma TV estatal aqui no Brasil, tá ligado? Para disputar a guerra ideológica, que por enquanto não é guerra, é só um massacre americano, né? Igual eu dei o exemplo, você vai no cinema, é só eles que tem. Isso não é guerra, não tem disputa, tá ligado? Então, assim, eu aprendi a não dizer o que eu acho que um país vai ser, ou o que ele vai deixar de ser. Eu aprendi a olhar pro que ele é e a gente tentar entender o que ele é agora. Então, tem esses traços, sim, de imperialismo, tem denúncias de racismo também envolvendo, tá ligado? São contradições. Até porque a China, ela também não nasceu do nada, né? A gente tem que lembrar disso. Da onde que veio a China? Era um país que era colônia da Inglaterra. Era um país que estava ali, passou por vários problemas de ideologia que ficou na sociedade. Inclusive, os líderes da Revolução Chinesa escrevem sobre isso, né? Sobre as contradições no seio do povo. Então não dá para querer fazer uma revolução de uma hora para outra e querer que essas pessoas não, por exemplo, faz uma revolução do Brasil e querer que o brasileiro não queira mais iPhone, sabe? Brincando assim, porque é um termo bem bobo de usar, né? Mas eu acho que não dá para dizer, não gosto de ver pessoas dizendo que esse ou aquele país vai ser isso ou aquilo, porque isso é idealismo, é um processo histórico que a gente faz o que a gente quer, o que a gente almeja, a gente trabalha no que a gente almeja, a gente se organiza. Né? A gente tem um projeto de país, então a gente se organiza para trabalhar nesse projeto, mas não para ficar dizendo, vai ser assim, vai ser aquilo, vamos ser... que isso aí já eu guardo para minha criatividade, para o meu lado poético, que é o meu idealismo, tá ligado? Essa imaginação. Para falar de política, aí eu já acho que é melhor não se aventurar, porque aí a gente cai em vários erros, a gente vai cometer futurologias e vai errar, tá ligado? Sim. A gente tem mais uma pergunta, né, Thaís? Eu não sei também de quem que é, porque eu não consigo ver, mas perguntou assim, Gauss pra sempre? Gauss? Nossa, Gauss é o coletivo que eu montei, mano. Salve pra vocês aí da Gauss, que deve estar vendo. Apolo, Caim The Plug, Castro, Brisei. Mano, quem mais? Tá esquecendo de alguém? Acho que era isso. Não, peraí, agora eu vou ter que... Comecei a falar o nome, vou ter que lembrar. Vai ter que falar de todo mundo, mano. Caim The Plug... Apolo V. Muito da hora essa interação de todo mundo. Eu acho que essa foi uma das melhores lives que eu já fiz. Tipo, muita troca, muita informação, muita coisa importante para ser falada. A gente falou um pouco da sua... Eu acho que... Da sua história como produtor. Falou um pouquinho do Islã, mas ainda faltou fazer uma pergunta pra você, cara. Porque eu acho que aí é o que tá acontecendo agora, né? Vira história pro amanhã. Do nada. A nossa história é isso mesmo. A gente tá construindo agora o que vai virar história amanhã. Exatamente. Mas aí, se você lembrar, faz a pergunta aí. Então, não, eu ia, na real, era uma pergunta
pergunta mais voltada assim mesmo pra sua vida. A gente falou sobre as suas produções do audiovisual, mano. É uma coisa que a gente não falamos, que é importante a gente falar antes de encerrar, porque é algo que você executa, exerce muito bem. E a gente tem até uma história aqui nesse espaço. Acho que as minhas vivências assim mais importantes no audiovisual foi aqui com você, o Two Voices. A gente desenvolveu muitas coisas muito lindas, eu aprendi bastante com você. Então eu queria que você contasse um pouquinho de como você entrou no audiovisual, que foi um assunto que a gente não entrou ainda. Justin Bieber. Justin Bieber? Justin Bieber. O Justin Bieber por quê, mano? Porque o Justin Bieber? É. Justin Bieber, Miley Cyrus, Demi Lovato. Caramba. Eu tava na onda de consumir essa galera e eu queria ver os clipes legendados. Paramore também? Ou não? Não, música pop Disney. Ah, tá. Mas a galera da Disney. High School Musical. É porque Paramore é dessa Vanessa mesma Hudgens. época aí. E eu consumia também junto com... Não, eu conheço Paramore dessa época também, mas... Você não consumia? É. E não só ele, eu falei de Justin Bieber pra fazer uma graça, mas tinha ele também, mas majoritariamente, né, eu conheci o Justin Bieber por causa do Usher, então é dessa música Black mesmo, que a gente já consumia. Qual que era a brisa? Eu gostava de legendar os clipes pra assistir depois legendado e entender na letra. E ali eu comecei a ir atrás de como legendar meus próprios vídeos. Aí eu fui vendo programas, indo em programa, e daqui a pouco, quando veio, eu já tava editando o vídeo. Então, tipo, porque eu nunca fui atrás de programinhas muito simples, eu sempre quis Os mais fuçar os profissionais, Então eu tava legendando no Premiere. O Premiere é um editor de vídeo profissional, edita filmes de Hollywood. E aí, meu tio em São Paulo, ele trabalhou com fotografia sempre, assim. É a minha referência para eu gostar de fotografia. Ele deixa na minha mão a câmera dele, né? A primeira câmera dele que eu uso para trabalhar até hoje e que eu também usava assim para fazer os primeiros vídeos. Mas o interesse mesmo não, agora eu vou virar um videogame e fazer clipe, foi com o pessoal da Corote Gang, que foi quando eu me ofereci para fazer um clipe. Desse processo até esse dia, né? Desse processo de começar a querer legendar meus próprios vídeos para assistir e de começar e de gravar um clipe ali para um grupo de rap do centro de Sorocaba, teve todo esse caminho de entender o que é um roteiro, sabe? Teve ali um momento que eu parei para estudar roteiro, para escrever, para saber como escreve, preparar um roteiro, os cortes, as edições, o sentido de um corte, né? Onde a edição é uma parte importante do contar a história no audiovisual. Da narrativa. E, então tudo isso foi montando até eu chegar no dia que eu pensei assim, quer saber, eu acho que eu sei fazer um clipe. Aí eu fiz uns clipes, eu gostei até do resultado, eu falei, vou ficar aqui mais um pouco nesse trampo. Não é o trampo que eu me aprofundei igual música, mas até hoje eu gosto. E você faz também alguns trampos voltados para o audiovisual também. Sim. E o seu forte, assim, que você pode considerar, estou fazendo isso, trabalhando, ganhando uma grana com isso, é a produção musical. E pra galera te procurar pra você produzir o som, como que faz? Só Instagram? No meu perfil ali mesmo. No Instagram, eu dou mais foco pro Instagram, porque é mais... muita rede social me atrapalha, então tento focar ali. Eu dou mais foco no Instagram também. Focar numa rede social só. Mas eu entendo a importância das outras redes sociais nesse trabalho. Então, não é uma escolha que eu acho que eu considero boa. Eu acho que eu deveria estar trabalhando certinho nas outras também, usando elas bem. Mas eu uso mais o Instagram, até porque eu trabalho mais com as pessoas que já estão no meu ciclo ali, com quem eu já tenho uma vivência. Eu não vendo para artistas que não me conhecem, assim, não tô nesse... eu chego porque as pessoas me levam. Da mesma maneira que eu comecei lá com o Duguinha e tal, hoje são as pessoas com quem eu já gravei, com quem eu já trabalhei, que me apresentam um MC novo, que me levam para um estúdio diferente. E aí eu gosto desse underground, né? Desse caminho aqui na base. Muito, 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 muito foda, Fê. Eu acho que esse momento que a gente teve aqui foi só um cartão um cartão postal, um cartão de entrada pra gente ter outros momentos aqui no podcast. Com certeza.
Nossa live durou mais de 2 horas. A gente vai ter que deixar anotado o que a gente vai falar. Da próxima pra não vez, viajar muito. pra não se perder nos assuntos. porque a Eu gente vou vai- colocar um contador aqui, ó, igual os podcasts lá, Inteligência Limitada, coloca 2 minutos pra fala. E aí fica, fala disso e depois vai pra uma próxima pauta que a gente fala muita coisa. Exatamente. Mas eu quero muito, muito te agradecer pelo seu tempo. Eu acho que sua vinda aqui é muito importante. Não pra mim, mas pra todo mundo que passou pela live de hoje. Eu acho que teria muito mais coisas pra gente conversar, mas o tempo às vezes acaba limitando a gente um pouco por conta das situações técnicas também, né? Que eu tô um pouco limitado nesse primeiro episódio. Mas eu quero te agradecer. Eu que agradeço, falar já que disse. É muito importante Convite. mesmo essa amizade pra mim, é muito importante essa troca com você. E a gente vai fazer uma parte 2 aí com o Felipe Brasil. Com certeza. Demorou? Tô Você quer dar um ansioso já. salve aí pra quem acompanhou? Mano, muita gente entrou na live hoje. Acho Com que certeza. se pá, umas 50 pessoas, né, entraram na live Pô, hoje. muito da hora, muito da hora. Tipo, Isso é juntando muito- todas, né, Thaís? muito Você foda. consegue ver quantos... Acho que umas 30 pessoas. Umas 30, pô, é gente pra caramba, Muita mano. gente, É gente muita pra gente. caramba. Caramba, da hora. Que reservou um tempo pra Aquela ouvir. primeira, agora entrou mais umas pessoas. Então, vamos colocar aí umas 40, então. Sim, foi da hora demais. Obrigado pra todo mundo que ficou, tá ligado? A gente falou de várias coisas aqui, mas uma coisa que eu quero deixar claro é: você tem o seu mérito no seu corre, mas a sociedade não é baseada em meritocracia. Então, vamos sempre lembrar disso. O mérito é louvável, a gente tem aquilo que merece, nem sempre, né? Mas é isso. Se organizem politicamente falando. O que isso significa? Joga no Twitter que você vai encontrar um monte de gente falando de organização. A gente está num momento do Brasil que é necessário a gente renovar nossa consciência política como trabalhador. Todo mundo aqui trabalha e todo mundo está passando por dificuldades. Eu acredito que a gente está falando com outros trabalhadores que queriam estar numa situação melhor, queriam estar ganhando um pouquinho mais, queriam estar viajando, passeando, mais tempo com a família, mais tempo para lazer. Isso é uma briga que a gente tá disputando e a gente tem que fazer isso de forma organizada e não de uma forma individual, porque desde que a gente abraçou essa ideologia, a gente já tá há 20, 30 anos nessa coisa de individualismo, e a gente tá no que tá hoje. Uma observação da história do Brasil é isso aí. Não funciona pra gente ficar só nisso. Não tô dizendo que tá errado, mas só isso é um problema. A gente tem que ter isso e mais a organização, mais a união. E eu acho que eu vim aqui também querendo deixar isso gravado, tá ligado? Porque é uma coisa que eu aprendi, tá sendo importante pra mim, tá mudando o meu jeito de ver a vida, de ver as outras pessoas, de ver os meus relacionamentos, de ver como eu trato o outro ser humano e tal. E isso não é feito assim, vendo vídeo na internet ou trocando ideia, é eu me organizando com outras pessoas, com pessoas que estão nesse processo e que estão nessa mesma caminhada. Então é isso, para você que está vendo, procura se organizar mesmo. Eu espero que você encontre aquilo que mais deseja, espero que eu consiga ter falado coisas que são importantes para você, que vocês possam levar para o coração, que Deus te abençoe e que você seja realmente muito feliz. Coisa linda! Não se preocupe, porque o episódio na íntegra, sem falha, sem nada, vai passar por uma edição finíssima aqui, vai a live completa pro Spotify. O Spotify vai ter todas as redes sociais do Felipe, eu vou colocar tudo lá, contato dele, se ele passar, vou colocar Instagram, canal, Spotify pra vocês ouvirem o som dele, que é foda. E também vai estar no YouTube, na íntegra, até o momento que a gente conseguiu gravar. Acho que a gente conseguiu gravar em 1 hora e pouco de vídeo. E vai estar lá, e daí depois que encerrar vai ter só o áudio, mas tudo bem. O importante é a live completa aí, até que a gente porque, conseguiu gravar. Muita gente consome só o áudio mesmo. Só o áudio, é que esse novo formato aqui é o famoso MesaCast, né? Exato. A E ele é origem gostoso do porque a gente podcast. consegue, ficar essa troca de ideia. Então é da hora. Porque eu acho que só o podcast ele poderia ser gravado naquele formato de estúdio de rádio. Bem sem graça. verdade, Não ia verdade. ter isso aqui, ó. Não ia ter essa mesa, não sabe? Suquinho, o negócio Suquinho, mais, pô, então é isso. Mas Fê, quando a gente vai consumir depois, é só no áudio mesmo. Tamo junto, obrigado você, tamo junto, Foi um obrigado prazer pelo estar seu aqui. tempo. Pode ter certeza que vai ser um dos episódios mais fodas do podcast, né? Mas se fosse a Carol de host lá no Podpah, eu ia ser também. É nóis, Fê, valeu. Tamo junto, valeu, Carol. Que da hora, mano.